Continuação do livro número 3 de Cryon, A Alquimia do Espírito Humano, capítulo 5. Leitura amadora por César Guidini. Curando na Nova Energia. Canalizado em Laguna Hills, sul da Califórnia, Seminário de Cryon. Esta canalização direta foi editada com palavras e pensamentos adicionais de modo a permitir maior clareza e melhor compreensão do texto escrito. Pelo escritor Lee Carroll. Deixem de me pressionar, parem com tudo. Me imagino a gritar para alguém. Mas eu sou o que escreve aqui todas as palavras, prepara as páginas, realiza os gráficos e leva tudo ao impressor. Então suponho que grito a mim mesmo, e o que, pensando bem, se torna um pouco aborrecido. De qualquer modo, já considerava este livro como pronto. Estava quase acabando a revisão das provas e preparando as instruções de última hora para a imprensa, quando Cryon fez um seminário em Laguna Hills, na Califórnia. Talvez porque o seminário ocorreu perto de casa, ou porque nos sentimos muito cômodos na livraria do Despertar, que organizou o acontecimento, uma grande livraria por acaso. A verdade é que não esperava grandes surpresas desta canalização, pois me enganei. Dias antes, o nosso amigo e curador da categoria mundial, Joey Gonzalez, tinha morrido silenciosamente durante o sono. Alguns amigos e parentes dele estiveram presentes no seminário e quando chegamos na parte da canalização no final da tarde, me senti excepcionalmente poderoso. Acho que Joey e Cryon se juntaram para nos oferecer uma maravilhosa mensagem de cura. Joey foi o grande ausente. A ele dedico este capítulo, tal como Cryon desejaria que se fizesse. Representa-o tão completamente, assim como ao amor que, com tanta frequência, a tantos ofereceu. Saudações. Eu sou Cryon do Serviço Magnético. Assim como se fez em muitas canalizações prévias, convidamos aqueles que podem ver, os sensitivos que podem ver as auras e outros seres, para verem a eficácia do trabalho do meu sócio. Irei rodeá-lo com a minha cor para que esta noite não haja a menor dúvida de que o Espírito vos visitou. Sintam-no, pois são vocês quem o devem aceitar. Toda uma vida de curador pode ser vossa neste momento, pois esta é a razão pela qual aqui estão. Respondemos esta noite à consciência presente nesta sala e a todas as pessoas queridas presentes que vieram a este período de vida com um propósito: curar todo o ser humano que vem. É um propósito muito real e exige uma tremenda paciência. O resíduo kármico implícito nisso não é uma casualidade, pois sabemos que quem está ouvindo esta voz são os antecessores dos curadores deste planeta. Assim como viemos aqui esta noite falar de cura, durante o decorrer do processo vamos responder a várias perguntas deste grupo. São as seguintes. Número 1. Como posso saber se serei um curador? 2. Qual é a verdadeira mecânica da cura quando um ser humano cura outro? O que ocorre de fato? 3. O que o meu paciente pode fazer para cooperar com os meus esforços para curar? 4. O que determina ser um curador com êxito? Esta resposta pode vos surpreender. 5. É fundamental ser solteiro para ser um curador? 6. Cryon, como posso realmente saber que estou no meu caminho? 7. Qual é a chave para um ser humano se transformar num poderoso curador? Mas voltemos atrás para responder a estas perguntas pela ordem em que foram formuladas. Não se preocupe, meu sócio, porque irei recordar-lhes quais elas são. Uma pequena nota do escritor Lee. Cryon sabe que não gosto de listas de lavanderia, pois tenho a tendência para me lembrar delas durante as canalizações, em vez de deixar que seja o espírito a fazê-lo. O que tem piada aqui é que Cryon que citou as 7 perguntas seguidas,
mas desejava que me tranquilizasse e percebesse de que não tenho que me preocupar para ter a certeza de que as repetirei pela ordem correta. Visto retrospectivamente, parece-me divertido. Fecha a nota do Lee. Antes de poder responder a estas perguntas, temos de falar da nova energia e da cura. Já referimos o que está acontecendo no planeta, na consciência da mudança, dos novos dons, daquilo a que chamaram implante, do dom da limpeza kármica. Mas há outros dons para os facilitadores e curadores da Terra que os fascinarão. Antes de os enumerar, permitam dizer que a base do que está ocorrendo na nova energia em relação à cura é o cruzamento dos conhecimentos. Na velha energia, os curadores eram separados em grupos principais, específicos e especializados, de tal modo que o ser humano recebia formação para um tipo de conhecimento e praticava outro tipo de cura. Isso começou a mudar e alguns sabem do que estou falando. Permitam-me que vos dê um exemplo do acupuntor. Destacamos esta ciência porque possui uma grande linhagem e é muito antiga. Uma vez que contou com excelentes mestres do passado, estabelece uma ponte sobre o vazio entre a velha energia e a nova. Caro acupuntor, me permita falar-lhe diretamente. Imagine que está com seu paciente fazendo girar as agulhas. A propósito, você já se deu conta de que está praticando uma terapia magnética? O movimento giratório das agulhas cria eletricidade, e é essa, precisamente, a essência da acupuntura. Deixe-me colocar a seguinte questão, e compreenderei se ela lhe fizer revirar os olhos. Alguma vez se lembrou de utilizar agulhas de cores diferentes? E já se lembrou de lhes dar a cor de cada um dos chakras? Está consciente do poder curativo da cor? As agulhas deveriam ser coloridas também por dentro, em toda a sua solidez, e não apenas a superfície. As cores farão a diferença. Ao se aproximar dos 24 meridianos, pense quais seriam as melhores cores. Se não sabe, chegou o momento de consultar quem conhece as propriedades das cores. Isto é um exemplo do cruzamento de conhecimentos que falei. Será capaz de tomar a decisão de os consultar? Diga-me, senhor acupuntor ou senhora acupuntora, o que é que o paciente cheira enquanto você realiza o seu trabalho? Por acaso inala o perfume dos antigos incensos genéricos que lhe disseram para queimar? Talvez tenha chegado o momento de também mudar esse aspecto. Já falou com os curadores que aprenderam sobre aromas? Qual é o problema do paciente que está com você? Por acaso ele veio consultá-lo porque lhe doem as costas? Ou talvez algum órgão esteja funcionando mal? Bom, por acaso sabia que há uma cor associada a tudo isso? Sabia que há um aroma associado ao estado mental que você deseja para o seu paciente enquanto trabalha nas suas costas? Permita-me ainda a seguinte pergunta. O que ouve o paciente enquanto trabalha com ele? Ouve sons puros que podem coordenar-se com as cores e com os aromas? Quando o paciente abre os olhos, o que vê à sua volta? Será a iluminação e as cores que você deseja que ele veja? Pedimos que tenha tudo isto em consideração, pela seguinte razão. Você não teria estudado com os professores, nem estaria fazendo o que se faz, se não desejasse obter uma cura completa do indivíduo que se encontra na sua frente. Se aceita alguma dessas sugestões da nova energia e as considera seriamente, poderá triplicar o seu poder curativo. Vale a pena, não é verdade? Comprove-o pessoalmente. Não aceite gratuitamente a palavra de Cryon. Experimente. A novidade está no cruzamento dos conhecimentos. Por isso pedimos para compreenderem que muitas outras coisas, além daquilo que estudaram, podem intensificar o seu trabalho. Há 5 novos atributos da cura. Não se preocupe, sócio, que eu me encarregarei de lhe recordar. Novamente, um pequeno parênteses do Lee. Ele diz, voltamos ao mesmo, agora Cryon está brincando comigo.
está introduzindo uma lista de 5 dentro de uma lista de 7, da qual ainda nem sequer começou a abordar. Fecha a pequena nota do Lee. Número 1. Novos conhecimentos. O primeiro atributo é os novos conhecimentos. Enquanto o acupuntor pode perguntar: como sei quais as cores que devo utilizar? Diremos que isto é algo intuitivo, pois você é um curador. Se não está seguro, pergunte a outros, pois foi algo intuitivo para eles. Mas também sabemos que alguns acupuntores, apesar da formação que receberam, descobriram novos meridianos que estão experimentando coisas novas e que descobriram que pode aplicar as agulhas em outras zonas. Não falam, é claro, com os professores sobre esses assuntos, pois receiam serem ridicularizados. No entanto, este é o novo conhecimento. Seja qual for o tipo de conhecimento que tenham adquirido ou o tipo de cura que efetuam, podem receber intuitivamente, através do dom do Espírito, um novo conhecimento. O meu sócio quer introduzir aqui algo que me parece humorístico e por isso aceito de bom grado. Ele diz: quando o acupuntor está sentado girando as agulhas multicores no paciente, com os odores, a iluminação e as cores adequadas, e chega o velho mestre acupuntor, este certamente perceberá de que se encontra no sul da Califórnia. E risos. Dirijo-me agora aos que se consideram terapeutas massagistas. Por acaso já se perceberam de que agora também trabalham com energia? Para alguns está acontecendo uma coisa estranha. Os pacientes estão não só sendo reconfortados, mas também sendo curados. Partem com uma sensação de verdadeira cura permanente. Que explicação há para isto? É o novo conhecimento. Vocês estão acostumados a tocar o corpo humano, sabem onde e como fazê-lo e estão enviando-lhe energia. Alguns terapeutas massagistas estão realmente preocupados com a possibilidade de virem a perder clientes, pois aqueles a quem dão as massagens partem curados e não regressam. Partem curados em vez de apenas reconfortados. Mas, quando se espalhar a notícia do que estão a fazer, não terão o menor problema com o seu negócio. Procurem um novo conhecimento, lugares diferentes para tocar, diferentes aspectos do conhecimento para criarem e transmitirem energia. Pensem em tocar de uma forma bipolar, em estarem equilibrados, em aceitarem o novo conhecimento como parte do trabalho. Ninguém tem qualquer patente de propriedade sobre nenhuma parte da cura. Dizemos o seguinte, queridos amigos: chegou o momento de unirem todas as técnicas de cura. Quando o fizerem, os resultados serão assombrosos e chamarão a atenção de quem não acreditava que isso fosse possível. Esses procurarão vocês para estudar o fenômeno devido à forma como funciona e serão incapazes de ignorar os resultados. Número 2. Novas ferramentas. O segundo atributo são as novas ferramentas da nova energia. Ora, vejam, queridos amigos, estas novas ferramentas não são necessariamente físicas, ainda que algumas o sejam. Falamos de ferramentas que também são cósmicas. Falamos de mecanismos que passaram a ter à sua disposição, prontos a serem utilizados para pegarem neles e saberem que são reais. Deixe-me dar um exemplo. E uma vez mais, isto poderá surpreender quem está ouvindo. Falo agora para os trabalhadores da energia, quer estejam ou não formados. Vocês aprenderam a transferir a energia. Sabem como movê-la e transportá-la de um lado para o outro. É assim que se equilibra um ser humano. Também sabem como passá-la de vocês mesmos para outro ser humano. Desta forma, o seu trabalho com energia está recebendo grande dose de validação. Quem se encontra sentado ou deitado à sua frente, enquanto trabalham com a energia, está sendo ajudado e curado, e a dor deixa de importunar. As coisas estão mudando. A saúde está aumentando. Por conseguinte, vocês sabem como funciona a energia. Vocês também sabem intuitivamente que ela se desloca de um lugar para o outro. Assim sendo, permitam a seguinte pergunta:
O que acontecerá se segurarem um frasco cheio de uma erva e transmitirem a sua energia através do frasco para uma pessoa? Acreditam que a pessoa receberá algo diferente? A resposta é absolutamente afirmativa, porque passaram a dispor de um novo dom, através do qual podem acrescentar às propriedades da erva que seguram na mão a energia que estão transmitindo. Em consequência, a erva não tem de ser ingerida e, desse modo, não se consome, não diminui na natureza por ser muito utilizada. A erva fechada no frasco mantém-se fresca, porque é o seu trabalho energético que está alimentando o motor. Portanto, não é preciso que nenhuma energia seja drenada pela erva. Somente os atributos e propriedades da erva fluem para o paciente, juntamente com a energia que você transmite. Alguns dirão que isto é magia, outros, pelo contrário, dirão que se trata de um novo dom. Deste modo, que erva vão utilizar, meus queridos trabalhadores da energia? Não acham que chegou o momento de consultar o herbanário? É, de novo, o cruzamento de conhecimentos, a nova ferramenta. Acham estranho? Evidentemente que sim, mas é um dom do Espírito e da nova era, e é seu. Oh, queridos amigos, não se fiem na minha palavra. Pratiquem, meçam os resultados, experimentem e ao longo do processo aprenderão outros conhecimentos. Número 3. Mudança de polaridade. O terceiro atributo é a mudança de polaridade. Meus queridos, a sua biologia está polarizada, pois o seu corpo tem polaridades magnéticas. De outro modo, certamente não se sentiriam afetados pela rede magnética. Já falamos disso noutras canalizações, pelo que não é o momento para revermos o assunto, exceto para dizer que são influenciados pelo magnetismo do planeta. O corpo humano é excepcionalmente resistente à mudança magnética. Tinha que ser assim para que pudessem viajar de um lado para o outro. Sabem o que acontece quando pegam num ser humano e o enviam a uma velocidade de centenas de quilômetros por hora para outro lugar do planeta? Acontece que ele passa por múltiplas linhas da rede e o seu magnetismo pessoal cruza-se com o magnetismo da Terra. Aqueles que conhecem a eletricidade sabem o que acontece quando os campos magnéticos se cruzam entre si. Recebe-se corrente. Trata-se do cansaço produzido pelo chamado desfazamento, devido ao voo, um desajuste. Não é nocivo, mas produz um desequilíbrio temporal. É por isso que se aconselham 3 dias completos para a recuperação, até que o equilíbrio se restabeleça totalmente. Portanto, se após uma viagem necessitam de fazer algo que precise absolutamente dos processos mentais e biológicos funcionando bem, esperem 3 dias para o corpo se aclimatar e acostumar à nova posição magnética. Mas, meus queridos, há alguns cuja biologia está tão desequilibrada que uma mudança como a que descrevemos pode chegar a ser permanente enquanto não procurarem ajuda. Isto é válido principalmente para quem viaja de um hemisfério para o outro, pois esta é a situação com maior potencial para trocar a polaridade num ser humano. Assim, uma pessoa que se dirige ao sul e regresse rapidamente ao norte pode encontrar-se numa situação em que sua polaridade não tenha tido tempo de voltar a mudar. Por isso, necessitará de ajuda. Como esta situação se mostra claramente, podem medi-la e efetuar a mudança. Dizemos, pois, a todos que é importante aprenderem a fazer essa medição. Não é a Cryon que compete dar esta informação, pois ela já é conhecida. Procurem-na, pois trata-se de uma das primeiras coisas que vão querer saber sobre do paciente que se encontra na sua frente. Estará esse paciente polarizado corretamente? Há uma medida de polaridade do ser humano específica para o lugar em que se encontra. É algo totalmente relativo à zona em que se está e não é uma medida absoluta. Acontece muitas vezes que a mudança de polaridade pode curar uma pessoa em apenas 3 dias. Introduzam isso nas suas técnicas de cura. Número 4. Magnetismo. O quarto atributo é o magnetismo.
vocês irão assistir a um aumento extraordinário da cura magnética. No entanto, e como acontece com qualquer outra ciência curativa, também aqui há algumas precauções a tomar. Terão aqueles que desejem ser curados com ímãs. Aconselhamos procurarem ajuda e não tratar disso sozinho. A cura magnética é tão decisiva como a acupuntura, como a cura pelas ervas ou qualquer substância química que ingeriram. E pode ser perigosa se for mal utilizada. Levem isto a sério e procurem ajuda. Se não dispõem de um facilitador, leiam cuidadosamente as fontes apropriadas antes de aplicarem qualquer ímã a vocês próprios. Também devem compreender que existe uma grande diferença entre o que chamamos ímãs ativos e inativos, pois os ímãs estáticos, aqueles que podem segurar sem estarem ligados à corrente, têm uma função completamente diferente dos ativos e que estão ligados. Aqui há outra advertência para fazer. A técnica da cura magnética deve ser usada com muita prudência. Como acontece com todas as outras, não deve ser utilizada durante as 24 horas do dia. Utilizem-na para se autoequilibrarem e depois deixem-na de lado. Não é algo que deve ter convosco para ser curativo permanente, tal como não passaria todo dia com as agulhas do acupuntor espetadas no corpo. O mesmo acontece com o magnetismo, pois é poderoso. Também podem fazer com que fiquem independentes, mas noutro momento falaremos disso. Número 5. Medicamentos da essência da vida. O quinto atributo da cura da nova era são os medicamentos da essência de vida. Não falamos de coisas que antes estiveram vivas, mas sim de coisas que estão vivas agora, algumas das quais retiram-se diretamente do corpo humano, intensificam-se e voltam a administrar-se. Algumas delas são antigas e voltam a ser oferecidas aos seres humanos. Repetimos, a advertência que fazemos em relação a esses medicamentos da essência de vida é que os saúdem, lhes falem e lhes deem licença para penetrarem no seu corpo. Poderão perguntar, por que beneficiamos dos medicamentos da essência de vida no contexto da nova energia? A razão é a seguinte, meus queridos, a energia do cosmos agora é diferente do que era quando apliquei a rede magnética neste planeta. Presentemente esta energia é mais baixa, pois existe um equilíbrio cuidadoso e permanente na energia cósmica. Cada vez que se cria uma nova zona no universo, diminui ligeiramente a energia geral do cosmos, pois é para lá que a energia criativa se desloca. Aqueles que se dedicam ao controle da energia compreenderão isto. A energia do cosmos é constante e estável, e quando é utilizada numa nova zona, diminui onde estava sendo utilizada previamente. Assim, agora mesmo, e apesar de terem uma biologia com capacidade para se autorrejuvenescer por completo, não podem fazê-lo a 100% durante um prolongado período de tempo, pois a diminuição da energia cósmica não o permitirá. Os seus corpos foram originalmente desenhados para se auto-rejuvenescerem completamente. Não é um erro do espírito a existência de uma diminuição de energia, pois isso, meus queridos, permite o fim do período de encarnação e a mudança. Vida após vida, vocês têm vindo a passar por trabalhos kármicos e mudanças vibracionais por causa precisamente desta condição. Isto é o seu motor de vida, mas as coisas estão mudando e, tal como canalizamos anteriormente, é o Espírito e Cryon que agora manifestam o desejo de que permaneçam na Terra. Desejamos que fiquem, que clarifiquem as lições kármicas e passem a fazer o que vos trouxe ao planeta, aquilo de que tem estado à espera. Nenhuma cura é demasiado difícil para o Espírito. São os medicamentos da essência da vida que fornecem energia ao seu corpo para alcançarem o equilíbrio total. Eles têm que estar vivos, pois a sua vida é energia. Os medicamentos da essência da vida a que nos referimos são aqueles que irão diretamente para o timo. São eles que fazem funcionar essa glândula maravilhosamente, tal como funcionava quando nasceram. Isto é, de fato, o rejuvenescimento da biologia humana. Já imaginaram o que significa alcançar os 100%?
Então considerem os medicamentos da essência da vida. Agora vamos retroceder e responder às 7 perguntas iniciais na ordem em que foram apresentadas. Primeira pergunta: como posso saber se serei um curador? Talvez se surpreendam ao saber, meus queridos, que os que fizeram esta pergunta se dividem em 2 grupos. Do primeiro grupo fazem parte os que acabam de despertar para o seu objetivo de vida. Como vos honramos, pois a razão por que vieram à Terra foi precisamente para efetuar essa mudança neste período de vida. Sabem o que sentem os seus guias quando vocês despertam para o seu objetivo de vida? Sentem-se extasiados de amor e respeito. Inclusive, aqueles guias que partem e que se cruzam com os novos mal podem esperar para voltar a falar com vocês. É o momento de dizer que vos amamos ternamente pelo que fizeram ao efetuarem uma mudança no seu período de vida. Assim, talvez se perguntem: será que serei um curador? O segundo grupo dos que fizeram esta pergunta é composto por aqueles que, acreditem ou não, sempre foram curadores. Mas como compreenderão, para esses as coisas estão mudando. Sentem-se incomodados. É até possível que as pessoas que se deitem na maca deles não alcancem os mesmos resultados, e os que se sentam à sua frente partam sentindo-se menos bem do que antes. Consequentemente, interrogam-se dizendo: será que eu deveria continuar a ser um curador? A ambos os grupos dizemos o seguinte: qual é a sua paixão? Porque a paixão que sentem, assim como o resíduo kármico que levam com vocês nesta vida para curar os outros, é algo muito real. Esta é a sua missão. Sim, supõe-se que você é um curador se sente paixão por esta missão. Se não sente e simplesmente faz a pergunta ociosamente, nesse caso não é um curador. Assim, voltamos a dizer: sigam a sua paixão, pois este é o seu contrato, é a sua intuição. Aos que se interrogam se deveriam continuar nessa atividade, dizemos: nada mudou no seu contrato. Aprendam os novos procedimentos, compreendam o novo conhecimento, sintam-se confortáveis com a nova energia e façam as mudanças necessárias. Por outras palavras, as velhas coisas deixaram de funcionar. Portanto, parem por um momento e depois voltem a ligar o motor curativo, combinando a velha intuição com o novo conhecimento. Segunda pergunta: qual é a verdadeira mecânica da cura? O que acontece realmente quando alguém se senta à minha frente e juntos trabalhamos com energia? O que se passa com a pessoa que está deitada sobre a maca e a quem transmito energia quando lhe toco? O que acontece nesses momentos? Talvez você possa dizer: sei aquilo que me disseram e aprendi. Filosoficamente, é suposto eu saber o que está acontecendo. Mas o que está acontecendo na realidade a nível espiritual? Para alguns dos humanos presentes, o que se segue poderá parecer uma revelação, apesar de outros poderem dizer: sim, isso eu já sabia. Ainda que você se considere um curador, são necessários 2 para que a cura ocorra. A única coisa que o curador faz é criar um equilíbrio neutral como catalisador de cura. Imagine uma estrada onde cairiam pedras que bloqueiam o caminho. Um homem para e diz: tenho que continuar, se não seguir em frente não encontrarei alimento. Se não encontro alimento, certamente morrerei. Por favor, ajude-me a avançar removendo as pedras que bloqueiam o meu caminho. Então você, através dos seus métodos curativos, retira os obstáculos e o caminho fica desimpedido. Na semana seguinte, encontra o mesmo homem que lhe diz: ainda há obstáculos, me ajude, por favor. Claro que, interiormente, o seu desejo de perguntar ao paciente é: quando os obstáculos foram retirados pela primeira vez, por que não se levantou e continuou o seu caminho? Mas será que você se sente responsável pela falha? Ou será que assumiu corretamente a responsabilidade perante seu paciente? Ah, meus queridos,
Desde o início, a mecânica da cura constitui apenas metade da questão. Nenhum de vocês, nem sequer aqueles que receitam ervas e conhecem os mecanismos da forma como interferem com o corpo, alcança curas mensuráveis, a menos que quem deseja ser curado vos autorize a cura. A mecânica, por muito interessante que possa ser, consiste em que todos os curadores são neutralizadores. Assim, pois, a próxima pergunta lógica seria: terceira pergunta: o que pode fazer a pessoa que deseja ser curada para cooperar com aquilo que estou fazendo enquanto curador? A resposta deveria ser evidente. Tem de cooperar para permitir que a cura possa acontecer. No entanto, isto é muito complexo, meus queridos, pois está relacionado com o contrato e com o karma do paciente, o que não deve afetar o curador. De fato, está relacionado com o que o paciente deseja fazer durante o seu período de vida e com a sua preparação para concretizar. Talvez você se encontre diante dele, tentando retirar os obstáculos que lhe bloqueiam o caminho, mas ele não tenha qualquer ideia do que fazer. Não lhe parece que é chegado o momento para lhe pedir que coopere? Há muitas coisas que a pessoa pode fazer para se preparar, mas a principal é a seguinte: antes de chegar à sua consulta, pode verbalizar em voz alta perante o espírito o seu desejo de autorizar-se a si mesmo para a mudança dentro desta nova energia. Não para uma cura, mas sim para uma mudança. Expressar a intenção para a mudança é pedir para caminhar em frente, em direção à nova energia, o que constitui um poderoso catalisador para a autocura. O paciente não pode olhar para você e dizer: trate do assunto. Ele deve estar consciente de que tem que mudar e autorizar o seu corpo a receber o fluxo de energia. Tem de dar licença a si mesmo para que as ervas funcionem, para que as cores funcionem, para que os sons e os aromas funcionem. Esta é a tarefa da pessoa que se encontra sentada do outro lado da secretária ou sobre a maca. São necessários dois. É então que se coloca a pergunta seguinte. Quarta pergunta: como posso verificar se fui bem-sucedido na cura? Alguns acham que a resposta é evidente. Quantas curas obtiveram? Quantas pessoas se foram embora curadas? No entanto, a resposta não é essa. Meus queridos, em concordância com as últimas perguntas, a resposta é: o curador com êxito é o curador pacífico. Só ele compreende plenamente o processo que decorre a nível espiritual. Quando aquele que era suposto ficar curado se levanta da maca, sai e mais tarde se verifica que a cura não ocorreu, importa que o curador fique em paz, pois cumpriu plenamente a sua função. O curador não tem de assumir a responsabilidade pela pessoa que acaba de sair. Assim, a resposta é: paz. A paz procedente da sabedoria e do conhecimento. A paz que surge da compreensão de como funcionam as coisas no contexto do amor perfeito. Dirigimo-nos agora àqueles que talvez se interroguem: deveria eu passar a ser um facilitador, uma vez que vejo tanta dor à minha volta? Mas nós dizemos: a dor não é de sua responsabilidade. A responsabilidade está na sua paixão e conhecimento. Dizemos para os utilizarem plenamente: descubram o que significa o cruzamento de conhecimentos. Utilizem-no integralmente e permitam que o resto seja feito por quem procura o seu auxílio, permanecendo em paz com a sua função. Procurem amá-los profundamente, mas não assumam a responsabilidade dos seus processos. Essa paz terá como resultado um aumento do seu poder. Nenhum curador pode estar totalmente presente se estiver tomado pela inquietude. Quinta pergunta. Cryon, poderiam perguntar alguns: tenho que ser solteiro para ser curador? Temos que reconhecer que se trata de uma questão humorística e, no entanto, olhando à sua volta, veja-se quantos são solteiros. Risos. Por que é assim? Poderiam perguntar. Meus queridos, este fato não é mais do que um resíduo da velha energia. O que vou dizer agora está cheio de amor e sinceridade.
A energia que enche as suas mentes e as suas mãos enquanto facilitadores e transmissores da energia da nova era é a mesma energia dos xamãs do planeta. É um sacerdócio que estão celebrando. Na velha energia, os xamãs e os sacerdotes sempre foram solteiros. Daí que se trata de um resíduo do passado. É uma postura que agora pode ser alterada. A nível celular, há uma parte do corpo que vos diz: não posso dispor deste poder e simultaneamente fazer parte de um casal. Mas nós dizemos que agora isso não é bem assim. Devem autorizar-se a ter uma parceira. Anunciem verbalmente a você próprio que a regra da velha energia não se aplica presentemente. Digam: eu crio em nome do Espírito o par ideal para a minha vida. A seguir, esqueçam o assunto. O importante é que não digam ao Espírito quem deveria ser essa pessoa. Risos. Sexta pergunta. Cryon, como saber qual é o meu caminho? Na minha frente encontro várias opções. Sinto-me confuso. Sei que sou um curador, mas não sei para onde hei de ir ou com quem devo estar. O que devo fazer? Meus queridos, não vos pedimos que de repente se transformem nos feiticeiros da nova era, pois este é precisamente o gênero de perguntas que fariam se fossem feiticeiros. O que dizemos simplesmente é: peçam que o caminho vos seja mostrado. Por acaso tem ideia do poder das suas verbalizações e dos seus pedidos? Digam: Espírito, solicito e cocrio uma visão clara de qual deve ser o meu caminho. Mostra-me os sinais desse caminho para que não haja nenhum engano. Depois, esqueçam o assunto e não digam ao Espírito para onde querem dirigir-se. Fácil? Sim. Demasiado fácil? Não, pois alguns já estão percebendo e compreendendo o poder dessa verbalização. É total, completo e poderoso. Sejam responsáveis perante a delicadeza do caminho e mantenham-se alerta para as novidades que surgirem. Se ignoram isto e avançam cegamente através da vida, sem estarem plenamente conscientes das novas e sutis oportunidades, de certo continuarão perdidos na escuridão, tal como estava o homem que deveria ter se levantado e continuado seu caminho, depois de terem sido retirados os obstáculos que lhe impediam a marcha. Ao cocriar algo assim, deve ficar atento aos sinais. Estes sinais geralmente são: 1. Súbitas e novas oportunidades que jamais acreditou que pudessem aparecer. 2. Novos contatos com pessoas desconhecidas. 3. Um acontecimento aparentemente negativo que o obriga finalmente a uma grande mudança. Todas estas são respostas. Acostume-se a considerar esses fatos como tal e deles continuidade. Sétima pergunta. Cryon, qual é a chave para me transformar num curador poderoso? Bom, trata-se de algo extraordinariamente simples. A resposta a esta pergunta surgirá perante os seus olhos, sob a forma de uma história. Cryon já vos deu anteriormente esta parábola, mas esta noite é o momento de a repetir. João, o curador. João, o curador, era um homem espiritual. Tinha um consultório concorrido e lidava muito bem com a sua especialidade. Eram muitos os que a ele recorriam e eram curados. No entanto, sempre havia alguns, embora poucos, que não eram. João, porém, começava a sentir-se incomodado, pois sabia que a nova energia estava presente e que a nova era tinha chegado. João sentia-se desconfortável por várias razões. A principal era o fato de ser evidente que a sua prática de cura deixara de ter o êxito que tivera no passado. Por outras palavras, João não se sentia em paz consigo mesmo. Cada vez conseguia menos curas, o que o levou a interrogar-se se deveria continuar com a atividade de curador. Então, aí temos o João sentado, meditando, pois era um poderoso meditador. Esta prática guiava a sua vida, pois sabia como comunicar-se com o Espírito e escutava intensamente o que o Espírito lhe dizia. Isto sempre funcionava e ele sabia que voltaria a funcionar.
Agora vamos permitir que assistam à conversa entre João, os seus guias e o seu eu superior, pois isso irá iluminar-vos. Assim que João se sentou para meditar, os guias lhe disseram: Olá, João, como estás? Os guias estavam muito familiarizados com ele e eram amorosos, como todos, aliás. Mas João não se deu conta pela presença deles e tratou de dar início à sua cerimônia de respiração. Momentos mais tarde, já estava pronto e preparado. Mantinha os pés em posição correta. Olhava em direção ao norte. Mantinha a cabeça na posição adequada. Já tinha levantado as mãos e então disse: Ó Espírito! E os guias logo o interromperam: Olá, João, como estás? João respondeu: Preciso de ajuda, nada está funcionando. E começou a nomear as pessoas que o tinham consultado. Perguntou: O que aconteceu com este? Tenho vindo trabalhar nas suas costas há imenso tempo, mas não houve nenhuma mudança. E acrescentou: Peço ajuda para este caso, peço a cura para esta pessoa. Façam com que isso aconteça, deem-me isto e isto, para que eu possa fazer o que eu tenha que fazer. Eram tantos os pedidos que lhe ocorriam que dificilmente sabia o que pedir. E o Espírito disse-lhe: Ó João, tu tens o nosso amor. Aqui tens todo o poder de que necessitas. Estamos prontos para te ajudar. E, de imediato, o envolveram numa incrível onda de amor e com a sensação de que se encontrava na presença do Espírito. João teve, assim, a impressão de ter encontrado as respostas e que as coisas estavam prestes a mudar. Mas quando voltou a receber a visita do homem com os problemas nas costas, constatou que o seu estado piorara. Fez tudo o que podia fazer, mas não conseguiu resultados. Voltou a mergulhar em meditação e obteve os mesmos efeitos. Sentou-se durante algum tempo até ter a sensação de estar na posição correta e o Espírito apresentou-se, sentiu o amor dos guias e de seu eu superior. E eles lhe disseram: Ó João, é verdade que te amamos, tu és tão poderoso. Perante isto, João voltou a pedir ao Espírito: Por favor, mostre-me o que devo fazer na consulta. A vida do João, porém, continuou sem mudanças, sem alterações. João tinha uma irmã. Era quase um insulto acrescentado à sua ferida que a irmã também ter problemas de saúde e ele, igualmente, não conseguir obter resultados positivos. Sentou-se junto dela, rezou e enviou-lhe energia. Utilizou o seu conhecimento e as técnicas que sabia que funcionavam, mas a sua irmã não melhorou. Ela parecia aborrecida permanentemente. Finalmente, depois de ter decorrido um tempo considerável, João fartou-se. Enraivecido, entrou tumultuosamente no seu espaço de meditação, sentou-se na esteira e exclamou: Já estou farto. Onde é que vocês estão? E os guias disseram: Olá, João, como estás? João sentiu-se tão abalado que quase caiu. Como conseguiram vir tão depressa? Eu ainda não estava preparado. Não fiz a cerimônia da respiração. Não. Nós sempre estivemos aqui, João, responderam os guias. Estamos ao teu lado, inclusive durante a consulta. Vocês disseram-me que eu era poderoso, disse João. Ofereceram-me respostas incríveis e senti-as no amor que me enviaram. No entanto, não acontece nada, estou nas últimas. O que posso fazer? Os guias enfrentaram-no e disseram: Ó João, alegra-nos muito que tenha vindo, mas escuta o seguinte: não importa a boa qualidade do forno, a comida não ficará pronta enquanto os queimadores não atingirem a temperatura correta. João, que não era tonto, perguntou-lhes: Os queimadores sou eu mesmo? Eles responderam: Sim. E João perguntou: O que posso fazer? O Espírito e os guias responderam: O que decides fazer? João respondeu: Desejo cumprir o meu contrato. Oh, quanta comoção se produziu quando João disse aquelas palavras, pois era tudo o que os guias esperavam ouvir dele.
Desta vez, João não especificou que as costas precisavam ser curadas, não especificou o que desejava em concreto, de onde deveriam surgir o poder ou em que dia deveriam sentir-se melhor. João disse finalmente: desejo a cura para mim mesmo, desejo cumprir o meu contrato, desejo que a minha paixão se realize, desejo fazer aquilo que vim à terra fazer. O Espírito respondeu: João, demoraste muito a pedir tudo isso, mas vai ter. É teu pelo simples fato de o teres pedido. Nessa noite, quando João acabou a sua meditação, notou que algo tinha mudado, pois sentia uma nova paz. Sabia que as coisas seriam diferentes, mesmo antes de regressar ao consultório. O Espírito disse-lhe que a única coisa que tinha que fazer era cuidar de si mesmo, e todo o resto viria por acréscimo. No dia seguinte, ao começar a consulta, estranhou que isso já tivesse começado a acontecer, pois foi-lhe fornecido um novo conhecimento. Hoje vou colocar as mãos aqui, disse para si mesmo. Isso é diferente. Ninguém me disse para fazer assim, mas sei que é assim, tem que ser feito. Os resultados foram imediatos. João sabia que o Espírito se encontrava espreitando por cima do seu ombro a dizer: sim, é isso mesmo, muito bem, e agora experimenta assim e assado. João começava a alcançar resultados como até então nunca alcançara. Para aqueles que vieram à sua consulta, disse que se preparassem para serem curados e realizou uma cerimônia com eles, inclusive antes de lhes tocar. Os clientes pensaram que ele tinha enlouquecido, até que ficaram curados. De imediato, muitos outros correram a consultar João, o poderoso curador. Então, João foi visitar a irmã. Dançou literalmente quando lá chegou, resplandecendo, pois sabia que a cura estava iminente, e viu a luz da sua irmã aumentar. Desta vez não houve lamentações e, no entanto, nem sequer lhe tinha tocado. E a irmã disse-lhe: João, o que aconteceu? Estava tão preocupada contigo. Tudo parou neste momento. Então João percebeu-se de qual era o problema. O seu próprio tormento tinha vindo a ser derramado sobre aqueles que tentavam a cura. O Espírito me disse que você vai ser curada, anunciou João com amor. Então celebrou uma cerimônia com a irmã e ela ficou realmente curada, porque João tinha se ocupado primeiro de si mesmo. Como resultado, o seu poder e sabedoria intensificaram-se enormemente. Assim, a resposta para a pergunta: qual é a chave para converter-me num curador poderoso? Consiste em equilibrar-se primeiro a si mesmo. Peçam para que se cumpra o seu contrato. Esse equilíbrio cria novos conhecimentos, dá acesso a novas ferramentas e a capacidade para ver se a polaridade foi alterada. Todos esses dons da nova cura são seus, mas não antes de se ocuparem de vocês mesmos. Pode parecer estranho que digamos: quando meditam a sós, não é necessário que ofereçam energia àqueles que vão curar. No entanto, esta é a verdade, pois o seu conhecimento é o que gera a cura. O que fazem na meditação deveria ser para o seu próprio proveito. Os seus contratos enquanto curadores é que cria o poder. Quanto mais realizados estiverem, mais fortes serão como curadores. Cocriem a união total com o seu contrato e observem o que se sucede. Ó, meus queridos, estivemos sentados na sua frente esta noite e, quer se tenham dado conta, quer não, estivemos a contemplá-los. Cada vez que isto acontece, o meu sócio se emociona com a sensação deste respeito. Por quê? Por se terem oferecido como voluntários para que se desenrolasse este cenário, por terem escolhido encontrar-se numa biologia debilitada sem saberem sequer quem são, por desconhecerem que são fragmentos de Deus enquanto um caminho pela terra, por terem concordado em crescer, envelhecer, morrer e regressar. Ó, que tarefa assumiram através do seu amor. Dissemos que sabemos quem são. Estivemos presentes na cerimônia na qual vos foram concedidas as cores. Esta noite, aqui, não há nenhum sequer que não conheça Craio,
pois eu estive lá com as minhas cores reluzentes na fila quando receberam as suas. E trocamos amor uns com os outros. Assim, nestes breves momentos que estivemos juntos, convidamos todos vós a sentir a presença do lar, a saber que vida tem um propósito, que não estão sós, que esta nova energia não está aqui para acabar com a sua presença neste planeta e que desejamos que permaneçam com saúde, porque vos amamos intensamente. É claro que o trabalho a realizar é completamente seu, sendo por esta razão que não vos oferecemos a informação antecipada sobre as lições. O trabalho não seria trabalho se revelássemos tudo prematuramente. Mas os dons são extraordinários e foi com todo o amor que dissemos que os ganharam. O meu sócio experimenta agora uma sensação de tristeza ao traduzir que estamos prestes a partir. Mas há outro fato a comentar. Esta noite, pais e filhos, mães e filhas, cruzar-se-ão uns com os outros nos passeios lá fora e nem sequer saberão que, noutro tempo, estiveram aparentados. De quanto amor necessitam para fazer isto? Será de admirar que o universo vos ame como vos ama? Esta terra é um lugar especial. É, de fato, um lugar especial. Alguns irão para casa e vibrarão esta energia durante dias. Este é o convite. Não se passa nada de errado com você. Simplesmente, esta noite, sentirão o amor do Espírito. E assim é, Craio.